Boa noite, amados irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos alegres por esse dia, primeiro dia da semana e que marca a ressurreição do Senhor Jesus. E antes de nós louvarmos o nome do Senhor, eu quero ler um texto que se encontra em Apocalipse, no capítulo 5. Eu quero ler apenas o verso 9, que diz assim: E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor morreu e ressuscitou por causa dos nossos pecados e para que fôssemos constituídos reinos e sacerdotes para o nosso Deus. Agora que vamos louvar o teu nome, pedimos que o Senhor receba a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor.
Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é o Leão de Judá, a brilhante estrela da manhã, mais famoso entre os 10.000. Ele é a raiz de Davi, seu reino não terá fim. Ele é a paz, Ele é a vida, é o amor, o sol da justiça. Aleluia, o seu nome é Jesus. Aleluia, quem venceu por nós lá na cruz. Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é o Leão de Judá, a brilhante estrela da manhã, mais famoso entre os 10.000. Ele é a raiz de Davi, seu reino não terá fim. Ele é a paz, Ele é a vida, é o amor, o sol da justiça. Aleluia, o seu nome é Jesus. Aleluia, e venceu por nós lá na cruz. Aleluia, o seu nome é Jesus. Aleluia, e venceu por nós lá na cruz. Aleluia, aleluia, o seu nome é Jesus. Aleluia, que venceu por nós lá na cruz. Aleluia, o seu nome é Jesus. Aleluia, que venceu por nós lá na cruz. Aleluia, o seu nome é Jesus. Aleluia, que venceu por nós lá na cruz. Bom, queridos irmãos, chegamos ao momento da pregação da Palavra de Deus. Então vamos abrir a Palavra de Deus na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Eu vou ler apenas 2 versículos, o verso 3 e o verso 4. Diz assim a palavra do Senhor: Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Vamos orar. Senhor, pedimos agora que o Teu Espírito Santo nos fale ao coração e à alma e que o Senhor nos ministre para louvor da Tua glória. Assim eu te peço em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Aleluias. Amém. Amados irmãos, o apóstolo Paulo estava escrevendo à igreja que estava em Corinto, Corinto, que era uma cidade belíssima da Grécia, ficava aproximadamente 65 quilômetros a oeste de Atenas. E o apóstolo Paulo se dirige àquela igreja e ele escreve muitas coisas importantes, muitas doutrinas importantes. Ele fala sobre dons, ele fala sobre casamento, ele fala sobre moralidade, mas a doutrina, na minha opinião, mais importante que ele trata está registrada aqui no capítulo 15 da sua primeira epístola aos Coríntios, quando ele vai falar justamente sobre a ressurreição. Embora eu tenha lido apenas 2 versículos desse capítulo, nós vamos ler e ver aqui outros versículos dentro deste capítulo, por isso eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta aí no capítulo 15, e também vamos ver passagens em outras partes das Escrituras. Mas hoje eu quero tratar com vocês sobre o seguinte tema: as verdades fundamentais a respeito da ressurreição de Cristo. E a primeira verdade que eu quero destacar aqui é que a ressurreição é um fato histórico predito nas Escrituras. Foi o que nós lemos aqui no verso 3 e no verso 4.
A primeira coisa que nós temos que estabelecer, ter em mente, é que o Senhor Jesus sabia que ele ia morrer. Não era uma novidade para ele. Esse plano, esse propósito de Deus, segundo o apóstolo Pedro, foi feito antes da fundação do mundo. Ou seja, o sangue do Cordeiro, dentro desse plano e propósito de Deus, já tinha sido derramado antes da fundação do mundo. E o Senhor Jesus, nos dias de sua carne, ele dizia com frequência, tinha uma frase que ele dizia com frequência: o Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, como está em Marcos capítulo 14, verso 21. Não era uma novidade, ele sabia que ia morrer. Ele também sabia que a sua morte era uma morte vicária. O que significa? Era uma morte para remissão de pecados. Que ele estava ali cumprindo a promessa que Deus havia feito a Abraão de dar a ele uma posse muito além de uma terra, mas uma posse espiritual. Mas Jesus sabia que ele estava ali para, através do derramar do seu sangue, nos lavar e nos purificar e nos libertar dos nossos pecados. Ora, irmãos, existe um capítulo na Bíblia que todo crente sabe, conhece, já deve ter lido, que é Isaías capítulo 53. Se você olhar aí do verso 5 até o verso 12, você vai ver algumas verdades que foram profetizadas. Por isso Paulo diz que ele morreu segundo as Escrituras e ressuscitou segundo as Escrituras, porque tudo a respeito da morte e da ressurreição de Jesus já havia sido predito no Velho Testamento. Para os irmãos terem uma ideia, o profeta Isaías disse que ele seria morto pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ou seja, que as nossas iniquidades caíram sobre ele. Isaías é tão específico que ele diz que ele esteve com o rico na sua morte e que ele teria até uma sepultura, que seria prova concreta de que ele havia morrido, né? E, de fato, isso acontece quando o homem chamado José de Arimateia, junto com Nicodemos, eles retiram Jesus da cruz e o levam para um túmulo ali perto, num jardim, onde ninguém ainda havia sido enterrado, e isso era para se cumprir o que estava predito aqui em Isaías 53. No Evangelho de Mateus, Jesus pelo menos predisse a sua morte aos discípulos com detalhes pelo menos 3 vezes, em Mateus 16, 21 até o verso 23, Mateus 17, verso 22 e verso 23, e Mateus 20, verso 17 e 19. E ele fala com detalhes: olha, vão prender o Filho do Homem, vão esbofeteá-lo, vão espancá-lo e ao final vão matá-lo, vão crucificá-lo, mas ao terceiro dia ele ressurgirá. Ou seja, por isso que foi conforme às Escrituras. Tudo acontecendo conforme às Escrituras. Jesus sabia que a sua morte era para satisfazer a justiça de Deus. A palavra de Deus nos diz em Romanos 5 que por um só homem entrou o pecado no mundo. Entrou a morte, entrou a miséria, entrou a desgraça. E essas coisas reinaram de Adão até Moisés. Porém, se por um só homem entrou todos os pecados, todas as desgraças nesse mundo, e essas coisas reinaram de Adão até Moisés, o texto em Romanos lá também nos diz que por um só homem, Jesus, a graça e a vida eterna vieram a todos aqueles que creem.
Agora, da mesma forma que as Escrituras predisseram a morte do Senhor Jesus, elas também predisseram a sua ressurreição. Para os irmãos terem uma ideia, no Salmo 16, versos de 8 a 10 e Oséias 6, 2, afirmam que Jesus Cristo não seria deixado na corrupção e que ao terceiro dia de sua morte ele ressuscitaria. E o propósito da ressurreição de Cristo era a nossa justificação, conforme está escrito em Romanos 4, verso 22 até o verso 25, onde diz que o Senhor Jesus morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou por causa da nossa justificação, para que nós fôssemos o quê? Aceitos por Deus. Assim como a justiça foi imputada a Abraão pela fé, a mesma coisa ocorre conosco. Nós somos justificados pela fé em Jesus, fé na sua ressurreição. E essa é uma grande bênção para nós. Hoje, os que creem recebem essa promessa de ressurreição. Num mundo onde nós temos visto falar tanto em morte, hoje nós estamos falando que em Cristo, pela fé, eu e você temos a promessa da ressurreição. Você pode dar um glória a Deus? A segunda grande verdade fundamental acerca da ressurreição é que é um fato histórico bíblico com testemunhas oculares. Olha aí o verso 5, o que diz? O início do verso 5. E apareceu. Aí vem uma lista. Agora, se nós formos organizar assim de forma cronológica aqui, quem viu primeiro, quem não viu, o texto aqui em Marcos capítulo 16, verso 9, diz que ele apareceu primeiro para Maria Madalena. Ou seja, ele aparece primeiro a Maria Madalena, seguindo a ordem do texto aqui no verso 5 de 1 Coríntios 15, depois ele aparece a Cefas. Verso 5 ainda, depois ele aparece aos 12. E no verso 6 ele aparece para mais de 500 irmãos de uma só vez. E aqui eu quero destacar uma coisa, a importância desse verso 6. Por quê? Irmãos, porque esse verso ele é importante devido ao tempo. Por exemplo, depois de 25 anos da ressurreição, a maioria ainda estava viva na época de Paulo. Poucos já tinham dormido, já tinham morrido no Senhor. Então, naquela época, testemunhas oculares davam validade à ressurreição através daquilo que eles tinham visto. Essa é uma grande vitória. Embora alguns já tivessem morrido, muitos estavam ali dizendo: olha, eu estava lá, eu vi o Cristo crucificado e o vi ressurreto. Depois ele é visto por Tiago, que é o meio-irmão de Jesus. Ele é mencionado aí em Evangelho de João, capítulo 7, verso 5, em Atos 1,14, ele era um meio-irmão de Jesus, como Judas, não, Iscariotes, também era outro meio-irmão de Jesus. Ele aparece mais tarde, ou seja, novamente, a todos os outros apóstolos, como está aqui no verso 7, e do verso 8 até o verso 11, Paulo diz: foi visto por mim também como um nascido fora do tempo. Ou seja, o Senhor Jesus, ele morreu, mas ao terceiro dia de sua morte, ele ressuscitou e ele foi visto. Isto é um fato histórico, bíblico e com testemunhas oculares.
vários registros históricos da época dos pais da igreja contém o testemunho de pessoas que viram o Senhor Jesus ressurreto. E hoje nós também podemos ver pelos olhos da fé. Tomé, um dos apóstolos, disse: se eu não ver e não lhe tocar, de maneira nenhuma vou crer. Aí o Senhor Jesus aparece, ele vai lá ver, toca em todas aquelas partes que haviam sido perfuradas pelos soldados romanos, as suas mãos, os seus pés, os seus lados, e diz: Senhor, Tu és o Salvador, Tu és o Deus Todo-Poderoso. Aí Jesus olha e diz para ele, como está lá em Evangelho de João, capítulo 20, verso 29, porque vistes, crestes, bem-aventurados os que não viram e creram. Olha, eu e você somos bem-aventurados porque nós cremos. Nós depositamos fé no Filho de Deus, sem o vê-lo de forma encarnada, corpórea. Nós vimos a Jesus com os olhos da nossa fé e hoje você, que não consegue crer porque não viu, quero dizer que a única forma de você ver Jesus é pela fé. Fé é a certeza de coisas que se não veem. É a única forma de vermos a Cristo. Uma terceira verdade poderosa, essa doutrina fundamental do cristianismo, que é a ressurreição, é que ela é um fato histórico bíblico que valida a nossa fé. E aqui eu preciso explicar uma coisa para vocês. Seja qual for o momento da história, o mundo, Satanás, os homens vão fazer de tudo para influenciar o comportamento, para controlar a nossa visão e até para tentar dirigir a nossa profissão de fé. E isso estava acontecendo na igreja de Corinto. Alguns gregos que haviam se convertido e que faziam parte da igreja, eram membros da igreja, eles estavam debaixo de uma forte influência dos filósofos gregos. Os filósofos gregos, eles diziam que o corpo era o lugar, a residência de tudo que era mal, de tudo que era ruim na humanidade. E que dentro do corpo estava a alma que era escravizada pelo corpo que era mal. Então, os gregos, os filósofos gregos e aqueles gregos que faziam parte da igreja de Corinto, eles acreditavam na imortalidade da alma, mas não conseguiam crer na ressurreição do corpo, porque na visão deles o corpo era ruim. Se o corpo ressuscitasse, iria escravizar a alma. Mas Paulo diz: não, essa visão está errada. O próprio Senhor Jesus havia dito isso para os discípulos: vede que um espírito não tem carne nem osso como eu tenho, ou seja, o corpo vai ressuscitar de forma incorruptível. Mas dentro da igreja estava sendo pregada essa ideia de que não haveria a ressurreição do corpo, a ressurreição do corpo. Tal pensamento colocava em xeque a doutrina fundamental do cristianismo. Dizer que o corpo não ressuscitaria botava em xeque a doutrina da ressurreição.
E esse tipo de crença dentro da igreja, ela é uma artimanha de Satanás para aniquilar todas as bênçãos que Deus havia feito a Abraão, não só para ele, para sua descendência, para a igreja, e todas as bênçãos que o Evangelho traz para nós na ressurreição de Cristo. Por isso é importante nós entendermos que a ressurreição ela é fundamental para nós. Ela é fundamental. E o apóstolo Paulo diz que se Cristo não tivesse de fato se levantado dentre os mortos, ressuscitado, os elementos mais preciosos do Evangelho sucumbiriam. Quais seriam essas preciosas joias que iriam sucumbir se Cristo não tivesse ressuscitado? A primeira coisa que Paulo diz é, primeiro, a pregação seria vã. Não teria sentido nenhum se Cristo não tivesse ressuscitado. Depois ele fala a fé, a nossa fé seria vã. O testemunho de todos aqueles que disseram que Jesus Cristo havia ressuscitado, o testemunho de que Deus havia mudado sua vida, seria vão. A esperança de uma vida após a morte seria vã. Ou seja, se a nossa esperança se resumisse apenas essa vida, nós seríamos as pessoas mais infelizes do mundo. Dizer que Cristo não ressuscitou acaba com a esperança da eternidade. Mas também ele, como disse há pouco, exterminaria a felicidade. E como o próprio Paulo diz, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. E aí não tem vida eterna, vamos fazer o que quiser. Mas de fato o Senhor Jesus ressuscitou. Vocês sabiam que o cristianismo é a única fé, eu vou usar o termo aqui, religião, que professa a ressurreição do seu líder? Nenhuma outra tem essa doutrina, somente o cristianismo. Buda morreu e morreu mesmo. O túmulo dele está num lugar chamado Kushinagara, na Índia. Lá estão os seus ossos. Os budistas vão lá para adorar um morto. Ou o que dizer de Maomé, que morreu e morreu mesmo, e os seus ossos estão lá no seu túmulo em Medina, na Arábia Saudita, e é reverenciado pelos muçulmanos. Eles veneram um morto. Ou o que dizer de Allan Kardec, que morreu e foi sepultado numa grande metrópole em Paris, na França, e os seus ossos estão lá, e os espíritas veneram o morto. Mas se você for no túmulo de Jesus, vai estar escrito assim: ele não está mais aqui, ele ressuscitou, glória a Deus, aleluia! Porque nós não adoramos um morto, nós adoramos o Senhor ressurreto dentre os mortos, louvado seja o nome de Jesus. Nem os poderosos da terra puderam. Alexandre o Grande, os Césares de Roma, Napoleão Bonaparte, Adolfo Hitler, todos eles morreram. Homens ricos, pastores de grande expressão, como Billy Graham e outros homens de Deus, como Martyn Lloyd-Jones, George Whitefield, todos esses, embora sejam homens de fé, morreram e aguardam, no caso dos homens de Deus, a ressurreição em Cristo Jesus, quando Ele vier e há de levantar todos aqueles que morreram em Cristo. Agora,
para os budistas, para os muçulmanos, para os espíritas e para tantas outras religiões, o troféu dessas religiões são os túmulos e os ossos desses mortos que morreram em pecado. Eles adoram mortos, nós adoramos o Jesus Cristo vivo. Vivo. Veja só, dentro da igreja havia essa concepção. E nós temos que tomar cuidado com isso. Mas o que eu acho lindo é que no verso 20 de 1 Coríntios capítulo 15, esse capítulo aí que nós lemos esses dois versículos, o 3 e o 4, no verso 20, o apóstolo Paulo diz assim, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Os anjos, em Marcos 16, 6, quando os discípulos e as mulheres vão lá procurar por Jesus, os anjos dizem assim, não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, ele não está mais aqui. Glória a Deus. Para Jesus nada acabou. Ele é eterno. É aquele que crê em Jesus, que é o Filho de Deus, também receberá a vida eterna. O anjo Gabriel, lá em Mateus 1, verso 21, disse a Maria, olha, o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ai, irmãos, glória a Deus. Olha aí o verso 21 desse capítulo 15 de 1 Coríntios. Visto que a morte veio por um homem, no caso Adão, por um homem, no caso Jesus Cristo, veio a ressurreição dos mortos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E em último lugar, quarto e último lugar, essa quarta verdade é que a ressurreição de Cristo é um fato histórico bíblico que derrotou os nossos inimigos. É que está aí do verso 22 até o verso 26 e outros versículos que vão aí para frente, que mencionam isso. A ressurreição do Senhor Jesus pôs fim ao reinado de Satanás. É o que nos diz aí o verso 24 de 1 Coríntios capítulo 15. Se você olhar aí, você vai ver isso. Olha só. Então virá o fim quando ele entregar o reino de Deus, o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder. Ou seja, a ressurreição de Jesus Cristo, ele diz que ele vai aniquilar a Satanás e a todos os poderes do mal. A condenação dele já foi sentenciada. E sabe, quero ler um texto com vocês aqui em Romanos 16, verso 20. Olha que coisa linda que o apóstolo Paulo diz. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Então a ressurreição de Cristo, ela determina a destruição de todo principado e potestade maligno, de Satanás, dos homens que Satanás usou, dos governos que Satanás usou, dos príncipes que Satanás usou, dos anjos que Satanás usou, dos falsos profetas, dos falsos pastores que Satanás usou. Todos esses poderes serão destruídos e aniquilados. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo ressuscitou. Mas o último inimigo a ser vencido é a morte. É o que diz o verso 26. O último inimigo a ser vencido é a morte. Quantas pessoas estão morrendo hoje? Quantas pessoas por dia estão morrendo no Brasil? Mais de 3.000 pessoas. Quase 4.000. Quantas pessoas morreram
aí que são seus amigos, parentes, pessoas que fazem parte do seu relacionamento. Quantas pessoas já não morreram no decorrer da história? A Bíblia diz que o último inimigo a ser derrotado é a morte. Sabe por quê? Porque vai chegar um dia em que essa separação vai acabar. A Bíblia nos diz isso. O apóstolo Paulo, ele cita aqui em 1 Coríntios 2 profetas. Ele cita o profeta Isaías, no capítulo 25, verso 8, e ele cita Oséias, no capítulo 13, verso 14. Eu quero ler para vocês aqui. Diz assim: porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, olha só, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Jesus ressuscitou. A morte foi destruída. Eu vou ver meu pai, minha mãe, meus avós de novo. Eu vou ver os meus amigos que morreram nessa Covid. Eu vou ver pessoas que marcaram a história pela sua fé. Eu vou ver aquelas pessoas que foram o princípio de tudo, onde Deus chamou, escolheu, separou e conduziu através dos séculos até que em Cristo tudo se cumprisse. Por isso, nós temos que olhar de forma diferente. E concluindo, amados irmãos, a ressurreição de Cristo nos trouxe bênçãos incontáveis, nos fez aceitáveis diante de Deus, nos fez cidadãos dos céus. A ressurreição do Senhor trouxe esperança para vivos e para mortos. Por isso, até o meu sofrimento diante da perda de uma pessoa amada, de um crente fiel em Cristo Jesus, é diferente. Por isso que Paulo diz na primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 4, de 13 a 18, que nós não devemos sofrer como os demais, que não têm esperança. A ressurreição do Senhor Jesus validou a nossa fé, a fé cristã, porque sem a ressurreição o cristianismo acaba. Sim, exatamente por isso que o diabo tenta de todas as maneiras enganar este mundo a respeito desta verdade que é a ressurreição de Jesus Cristo. Mas de fato, ele ressuscitou. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. De fato, Jesus ressuscitou. A ressurreição de Cristo é uma motivação para todos e principalmente para o momento em que passa este mundo, esse momento de perdas, momento de dor, e também um momento para a igreja cristã no mundo inteiro, que parece também que está morrendo e se acomodando. Assim como Deus levantou a Cristo Jesus dentre os mortos, Ele levantará todos aqueles que morreram nele. Mas espiritualmente hoje, Ele pode levantar esse mundo e Ele quer levantar a igreja Shalom. Ele quer levantar a igreja cristã espalhada por toda a face da terra, porque o poder da ressurreição, exercida pelo Espírito Santo, por Deus Pai, que não deixou na morte, tem poder para nos levantar também para uma nova dinâmica de vida espiritual em nome de Jesus.
Amém? E dessa forma, venhamos a ser uma igreja que seja um celeiro de alma. Que desta forma esse mundo se arrependa e creia em Jesus Cristo. Que Deus assim faça, que nesse dia em que celebramos a ressurreição, e na verdade deveríamos celebrar todos os dias, seja um dia que marque também não só a nossa esperança para o porvir, mas nos ressuscite hoje também para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado, louvado e engrandecido seja o teu nome. Te louvamos pela ressurreição de Jesus Cristo, porque o Senhor não deixou que o teu servo visse corrupção. Porque ao terceiro dia de sua morte, o Senhor o ressuscitou. Ó Senhor, e através do Senhor Jesus, nós temos o perdão dos nossos pecados e fomos aceitos por meio desta ressurreição e fomos justificados e através da nossa fé nele nos foi, pela tua graça, nos imputada a justiça. Muito obrigado, Paizinho. Muito obrigado, Senhor Espírito Santo, Senhor Jesus. Assim te adoramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus ressurreto dentre os mortos, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo esteja sobre vós, povo de Deus em Shalom, e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Maranata, ora vem, Senhor